sensação de prazo de validade vencido quando a gente entra na menopausa, quando vê que ela está aproximando. Isso é muito frequente para muitas mulheres e para aquelas que desejavam ter filhos, mas isso não aconteceu, isso fica bem forte, é algo que incomoda bastante. E independente dessa questão de filhos, essa sensação de prazo de validade vencido costuma vir para a grande maioria. E isso influencia bastante na forma como a gente lida com essa fase, inclusive na forma como a gente atravessa esses sintomas. No nosso nível de energia e disposição, grande parte daquele cansaço, daquela falta de disposição, daquela condição arrastada, ela vem dessa sensação de que eu estou vencida, que eu estou velha, né? E isso reforça bastante e influencia muito no nosso prazer de viver e no nosso prazer sexual também, quer tenha você parceiro ou não. Essa sensação de que nós vencemos, isso alimenta bastante uma fala que eu ouço de muitas mulheres. A menopausa é derrota, a menopausa é fracasso, eu estou murchando, eu já não sirvo. Parar de menstruar, mesmo que a menstruação tenha sido um grande incômodo ao longo da vida, ou mesmo até as mulheres que passaram por intervenções hormonais ali para não menstruar, mas entrar na menopausa dá uma sensação de que eu estou seca, de que eu não estou produtiva, e isso é tão explicado assim pela condição energética que a gente está, pela medicina chinesa. Veja só, o sangue nutre, umedece os tecidos, a presença da energia do sangue, né? O sangue no nosso sistema energético. E de fato, quando a gente deixa de menstruar, quando a gente entra na menopausa, então isso vem reforçar essa percepção de que eu estou seca, de que eu estou murchando, e essa região aqui que vai trazer essa criatividade, essa produtividade, essa fertilidade no nosso conceito, no nosso aprendizado cultural de que a nossa fertilidade, né, de que a mulher serve para reproduzir. Se a gente perde essa capacidade de produzir, a gente se sente improdutiva e vencida em outras áreas da vida. Assim, a gente sente que está lá na prateleira, esperando ser recolhida pela vida. Uma sensação que acompanha o processo de envelhecimento. Então, não é fácil nem gostoso falar sobre isso, mas nós precisamos falar, precisamos olhar, porque isso traz um grande desconforto. Isso gera normalmente duas atitudes opostas para tentar lidar com essa situação. Então, se você não me conhece ainda, seja muito bem-vinda aqui. Eu me chamo Tatiana e nesse canal eu falo sobre menopausa de forma natural. A minha formação é fisioterapia, eu sou uma fisioterapeuta pélvica integrativa, sou sexóloga, eu falo que eu sou uma sexóloga integrativa. Trabalho com acupuntura, sou professora, trabalho com yoga, várias práticas, e estou aqui reunindo tudo isso para a gente atravessar a menopausa sem sintomas, de forma natural, e viver essa fase como a melhor fase da nossa vida. Então, se você se sente convidada, se isso te interessa, me segue aqui, me acompanha, que eu estou sempre trazendo conteúdos relacionados a isso. Então, toda vez que a gente tem essa sensação, né, de derrota, de que eu estou murchando, de que o prazo de validade está vencido, de que eu estou ali na prateleira, tem uma atitude, né, um grupo de mulheres, ou existe uma forte tendência assim a resistir bravamente isso, com unhas e dentes, e buscar manter aquela mulher de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, trazer como referência aquela mulher que a gente já foi um dia, e tudo bem, não tem nada errado com isso. E aí onde vem a busca pelos procedimentos, pelas reposições, pelas tecnologias. Que bom que tem tanta coisa aí nos apoiando a revigorar, a curar, a trazer uma renovação da nossa pele, do nosso corpo. Tem, né, infinitas possibilidades de procedimentos aí para nos trazer de volta esse vigor. Às vezes essa busca fica tão desenfreada para frear, né? Uma busca desenfreada para frear um processo que é natural.
que isso acaba desgastando, porque a gente está nadando contra uma correnteza muito forte. E aí buscamos coisas para aumentar a todo custo a nossa energia, para a gente trazer uma energia descomunal, para a gente continuar sexy, para a gente continuar ali se sentindo, né, disponível, disposta para o prazer, para o sexo maravilhoso, para a gente ter mais energia, e aí a gente vai consumindo e ficando, de certa forma, reféns ou escravas de tantas coisas que estão aí para nos apoiar. Então, a gente sai de um lugar de poder escolher, né, ou de poder usufruir disso que está disponível, para sermos reféns. Entendem a diferença? Para a gente ficar ali totalmente dependente daquilo que vai nos devolver aquilo que naturalmente a vida levou, naturalmente o tempo passou. Outras mulheres vão, às vezes, para o extremo oposto, né, numa rendição dessa condição, que na medicina chinesa tem um termo que é super legal, que é decrepitude. Decrépito, você já ouviu essa expressão? Decrépito vem né, da depreciação, da decadência, e às vezes a velhice, né, o processo de envelhecer, porque esse desconforto, essas alterações, elas são o prenúncio, né, desse processo que vai acontecendo desde o dia que a gente nasceu. Então, essa sensação da decrepitude, da derrota, da falta de energia, às vezes é uma entrega amarga a essa condição de que o tempo está passando. E aí, né, se por um lado muitas mulheres vão nessa busca da juventude frenética, outras é uma entrega assim: não, é isso mesmo, já cheguei, não valho mais para isso, estou velha, e assumir uma vestimenta do envelhecimento que também é muito determinada aí por esse olhar de decadência. E sim, o envelhecer envolve um processo de degeneração de tecidos, do corpo, de mudanças, mas não necessariamente precisa estar associado à decadência. Essa carga, esse peso, somos nós que colocamos. Nós não olhamos para uma árvore na natureza que já está antiga, que já está velha. A gente vê aquela árvore frondosa com as raízes mais fortes, né, com uma condição que uma arvorezinha jovem não tem. A gente não olha para ela e fala assim, está passando da hora de sair daí, né? A gente fica, a gente desfruta do que essa árvore oferece, uma sombra maior, um tronco mais forte, de uma forma a aproveitá-la o tempo inteiro. E entendendo que são diferentes, que tem beleza diferente de uma florzinha, de uma planta frágil, de um broto e de uma árvore centenária. Então a gente olha com esse olho, com esse olhar às vezes neutro para uma condição que é da natureza, e a gente olha com muito peso, com muita carga, com muita cobrança e com muito pessimismo, né, para a nossa condição de ver o tempo passar em nós mesmos. Tanto essa atitude de correr desenfreadamente para consumir, para ser quem eu não sou mais, né? Então manter uma referência aí, nenhuma mulher que já caminhou, que já está muito melhor, que já tem muito mais bagagem, já tem muito mais cancha, já tem muito mais sabedoria, já tem muito mais flexibilidade, jogo de cintura. Então, manter esse olhar ali nessa busca desenfreada não funciona, né? É ruim, porque desgasta ainda mais a nossa energia ficar, né, todo correndo atrás disso. E também entregar, né, dessa forma de uma entrega amarga, um envelhecimento, a uma, né, assumir uma condição assim de decadência quando a gente tem tanta vida pela frente, também não funciona. De novo, o grande caminho do meio, a gente pode ver, né, usar um pouco daquilo que a gente pode usufruir de procedimentos, tecnologias, se isso te agrada, né, e trazer um pouco dessa compreensão do tempo da vida, mas sem ter, né, toda essa carga, todo esse peso que vai acontecendo. Gasta muita energia ser quem nós já não somos mais. Gasta muita energia tentar ser ou tentar manter uma condição muito diferente.
tudo aquilo que a gente tem que pôr muita força de vontade para acontecer, e sim, nós precisamos temperar e trazer um empenho, uma força de vontade, sim, né, para muitas coisas acontecerem, para a gente sair da inércia, para a gente sair do paradeiro, mas tudo aquilo que você tem que pôr força de vontade demais é muito difícil de manter. Por isso, às vezes, a gente reduzir um pouco a cobrança e dar um passo um pouquinho menor para a gente conseguir caminhar com mais conforto. E precisamos acolher essa sensação, né, daquilo que não tá bom, porque muitas vezes não é gostoso mesmo passar por muitas coisas que a gente está atravessando aí. E vamos lá tocar, por exemplo, é difícil olhar quando nós chegamos nessa fase e, por exemplo, a gente tinha o plano de ter filhos e esse filho não veio, essa situação não aconteceu. Às vezes deixamos para depois e depois a condição da fertilidade já estava diferente. Às vezes deixamos para estar num relacionamento mais adequado que não aconteceu. N coisas interferem nesse fator, né? Fertilidade, filhos e, né, sabe-se lá por quê, e não é momento da gente entrar aqui. Estou lidando com o fato de que estou diante da menopausa e não tive filhos ou não realizei alguma coisa que talvez o relógio biológico mostre, né, que isso pode não acontecer mais. E o que eu posso então fazer com isso, né? Entender aquilo que a bandeja da vida me apresenta. Para algumas, a bandeja da vida trouxe família, demandas, filhos, e eu não construí a carreira do jeito que eu queria, ou nem construí uma carreira, e vem uma grande frustração nesse momento. Para outras, a vida trouxe uma condição material, né, profissional ali que foi à frente e eu não priorizei a minha vida pessoal, parar, então, né, dá um gostinho ruim, assim, entender que eu não constituí família porque eu priorizei isso. Nesses extremos opostos, né, e tem várias condições aí dentro, aí entre esse processo, né, algumas tiveram que ou escolheram cuidar da família, etc, etc, etc. Milhões de possibilidades diferentes porque a vida de cada um é um. Mas o fato é, o que a bandeja da vida te oferece? Se a bandeja da minha vida me deu um casamento, um parceiro, 2 filhas, uma profissão que vai, né, galgando, avançando, talvez num ritmo diferente do que aquilo que eu considerava sucesso um dia devesse acontecer, eu posso olhar para essa bandeja agora e colher os frutos e desfrutar e mover as peças dessa forma, né, com aquilo que a vida me oferece. Se a bandeja da vida está me dando aqui uma condição de solitude, eu posso talvez flexibilizar o que vem de uma relação, eu posso pensar, né, se há ainda alguma coisa a fazer por essa gestação que não aconteceu, se existem outras formas, né, de eu olhar para isso sem achar que eu estou velha demais para, e realmente olhar para isso como quanta energia eu quero colocar aqui. E olha, não tem jeito, eu não tenho condição de adotar, eu não vou, eu queria ter um filho natural e não tenho. O fato de não ter tido filho te dá uma personalidade, uma condição, uma potencialidade para a vida que é diferente daquela pessoa que teve 1, 2, 3 filhos, família. São vidas diferentes. E se a gente comparar, eu tenho prós e contras de uma e de outra. E o que acontece é que, como seres humanos, como boas mulheres, às vezes competitivas, numa sociedade que fica na comparação, nós ficamos olhando para aquilo que a outra tem e esquecendo de valorizar aquilo que a gente tem. Simples, pode não ser. Não é não reconhecer essa frustração, é acolher essa frustração, mas escolher aquilo que está posto, porque brigar com uma condição que eu não posso mais, eu não posso refazer a opção que uma pessoa teve de ter filhos, né, quando ela era jovem e a profissão foi postergada, já não aconteceu. Então, eu posso partir disso aqui agora para construir uma nova história? Posso. Então, eu vou sabendo que é diferente eu começar uma faculdade aos 50, ou eu abrir um negócio, etc. Entendem? Então, é não comparar a nossa
pegar a nossa condição de base, é de onde eu estou desse ponto de partida agora. E se a bandeja da vida está te dando oportunidade de não ter tido filhos, isso também favorece N condições, né? Que a outra com uma constituição familiar não favorece. E se for a história de quem que vai cuidar de mim, desencana dessa, tá? Porque filho não é cuidador, e não quer dizer que se você tivesse filho, que esse filho ia cuidar de você na velhice, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ir se apropriando da nossa solitude ao longo da nossa vida, da nossa autonomia, porque ter tido filho não é garantia nenhuma, e não é por ingratidão, é por opção e por vida que acontece e que a gente não tem garantia de como será ou como seria. Hormonalmente, a menopausa, o climatério, é uma nova fase. Como a gente tem uma nova fase quando a gente menstrua pela primeira vez. E se você lembra daquele boom hormonal que aconteceu quando menstruou pela primeira vez, você se lembra que foi que não era às vezes gostoso passar pelos sintomas corporais, mas foi uma fase que a gente recebia às vezes assim, ai, nossa, com um desconforto, mas sentindo que naturalmente aquilo ia acontecer. As pessoas que tiveram filhos, quando engravida, pode até não gostar de ganhar barriga, de ficar gorda, de sentir as pernas pesadas, mas tanto quanto a gente abraça essa gestação que vem, né, pode não ser gostoso o desconforto que vem, para umas mais, para outras menos, mas a gente não fica brigando com essa questão e falando que ficar grávida é derrota. Né? Quando vem o boom do puerpério, que é depois que a gente teve o filho, que tem aquela onda hormonal também de mudança, muitas vezes não é gostoso atravessar, mas ninguém queria ficar eternamente grávida, a gente estava ansiando por aquele filho que viria, e assim é agora. Né? Nós estamos diante de uma nova fase, com uma nova potência. Agora nós não vamos ficar produtivas aqui, criativas aqui, mas nós vamos usar essa energia para colocar em outros lugares da nossa vida. Né? Os filhos já vieram e às vezes estão pequenos, às vezes estão maiores, às vezes nem vieram. O fato é que agora essa energia está indo para outro lugar, ela está disponível. Eu posso ficar chorando aqui aquilo que não aconteceu, né? Eu posso me associar a um útero apenas e me reduzir a uma condição de fêmea reprodutiva, e não, nós temos muito a deixar nesse mundo, da forma que for, não precisa ser grandes conquistas, grandes realizações, mas da forma que for a sua forma. Todas as realizações são grandes, né? Todas as escolhas são grandes porque elas são suas. Você é um ser individual, único, e que tem a sua caminhada da forma como você escolheu, da forma como a vida se apresentar. A atitude com que eu recebo essa fase hormonal é fundamental para a forma como a intensidade desses sintomas até vão atravessar. A gente sabe que o tamanho da carga que a gente coloca numa dor, num desconforto, e de novo, não estou negando, estou olhando para ele, mas eu não estou me tornando ele, ou me reduzindo a um ressecamento, me reduzindo a um fogacho, me reduzindo a uma dor de cabeça, me reduzindo a um insônia. Eu estou olhando, vendo o que está acontecendo com isso, e como eu posso atravessar, o que vai dar para fazer, sem entrar naquela negação e naquele momento desenfreado para achar que tudo isso está errado, porque nós podemos lidar com tudo isso e entender que algumas coisas são diferentes e que não necessariamente são ruins, mas são diferentes. E como eu posso viver esse diferente agora? Pela medicina chinesa, isso é uma nova fase que corresponde a um elemento, a um movimento que se chama movimento metal, elemento metal, que nos ensina a deixar ir o velho, a desapegar daquilo que não serve mais para deixar o novo entrar. Novo entrar aos 50, 55, 60? Sim, o novo de cada dia. Os órgãos que estão associados a esse sistema são pulmão e intestino, e a cada respiração eu aprendo com o meu pulmão a soltar o ar.
que não adianta eu ficar retendo o ar para que ele me respire até o final da vida. Eu tenho que fazer esse ciclo todo segundo a cada respiração. Então tem coisas aqui nessa fase que já não dão mais, que já se foram, né? E aí eu preciso soltar isso para o novo entrar. E entre o soltar e o novo aparecer, claro que dá insegurança toda a vida. Mas nós já temos tempo de vida suficiente para ver que isso aconteceu e que deu certo. Quando a gente engravida, né? Quem engravidou aí é uma expectativa de como será. E aconteceu quando veio uma nova relação, quando você trocou de emprego, quando você trocou de casa. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós nunca soubemos, né? O amanhã, o próximo segundo, o próximo passo. Pode ser que amanhã eu não esteja viva aqui. E eu tem que ser como é. Então, vamos deixar, vamos soltar esse velho, vamos deixar isso passar para esperar por esse novo. Talvez deixar aí a forma como você se relaciona, não quer dizer, pode ser deixar a relação embora? Pode ser deixar o trabalho, o emprego embora? Pode, até porque, né, muitas pessoas se aposentam aí e vem essa transição, né, para a aposentadoria, então a gente tem que buscar suporte para isso. Pode ser deixar a forma como eu me relaciono com aquela pessoa, com aquelas pessoas, com essa família, porque, olha, de verdade, não deu certo. A vida inteira eu briguei e tinha que ser diferente, porque isso aqui não é justo, isso não dá certo. E essa pessoa nunca mudou. Então, que tal se eu aceito que esse é o jeito dela? E se esse jeito dela for, né, me agredir, eu posso me recolher desse lugar? Ou posso dar uma distância? Ou então eu posso simplesmente olhar e aceitar a forma como a pessoa é, daquele jeitinho, e talvez gostar dessa forma. Eu tenho feito isso e recebido grandes surpresas da vida, percebendo que cada pessoa que está do meu lado é exatamente uma oportunidade de eu aprender a lidar com elas. Eu falo que são professores particulares, e está sendo muito legal passar por essas provas da vida, né, que esses professores me trazem, e desfrutar de uma maneira mais leve. Fica muito mais leve. Na hora que a gente tira essa carga, gente, a energia e a disposição, vocês podem acreditar que vale muito mais do que tomar 1000 coisas tônicas. E às vezes sim, a gente precisa de alguma coisa que vai ajudar, olhar os exames, porque pode ser falta de vitamina, mas muitas vezes a pessoa está repondo vitamina, repondo exame e está ali completamente carregada por conta desse peso. Então, olhar de uma outra forma traz uma leveza e uma disposição que às vezes os tônicos, os hormônios não trazem. A nossa energia, de fato, está menos. Nós acendemos um pavio na nossa energia vital. Nossa energia vital é como um pavio de vela. No dia que nós nascemos, esse pavio acendeu. Aos 50, 60 anos, esse pavio está mais curto. Essa energia é preciosa. Onde eu vou colocar a minha energia? Eu não preciso apagar essa vela antes da hora. Ela vai chegar no fim dela na hora que for. Mas onde eu coloco a minha preciosa energia? Por isso que a gente não sai desperdiçando energia aí. Por isso que algumas coisas que a gente fazia, a gente já tá assim, eu não quero fazer isso mais, eu não dou conta de fazer. E essa intolerância, né, às vezes uma exaustão que te tira de um lugar, é uma sabedoria da natureza, porque você tem que preservar aquela vitalidade para colocar onde for realmente importante para você. E eu vou terminar esse vídeo deixando essa pergunta: onde você quer colocar a sua energia? Onde você quer trazer a sua vitalidade, o seu brilho? Porque enquanto tem chama, tem brilho e tem vitalidade, tem essência, tem pavio. Onde você quer colocar nesse tempo que a vida te reserva?